Olá, pessoal! Hoje, finalmente, a gente vai bater um papo sobre o Tormenta de Espadas, do George R. R. Martin. Eu fiquei longe todo esse tempo do canal exatamente por conta, né, da imensidão desse livro. Demorei 43 dias para poder ler esse livro, né, e fazer toda a resenha. Bem, mas antes de começar a resenha, então, como eu sempre falo, caso vocês queiram ver a minha resenha escrita dos livros, inclusive desse, é só você ir no link que vai estar aqui embaixo, do Recanto das Letras. Lá no blog você consegue ver toda a minha resenha escrita. Caso você não queira tomar muito spoiler, não veja, né? Porque aqui eu ainda tento não dar tanto spoiler assim, apesar de ser quase impossível de falar desse livro e não dar spoiler. Mas laudo muito mais, né? Então se você não queira ver desde o início ao fim todos os detalhes principais da obra, não veja a minha resenha escrita no Recanto das Letras, tá? Caso você não tenha problema ou já tenha lido, pode ir lá. Outra coisa, caso você ainda não tenha comprado esse livro, é só você ir no link aqui embaixo da Amazon. Você compra ele, você ganha acho que 15% de desconto no site da Amazon e também você ajuda aqui o canal a se manter na plataforma. Bem, esse é o livro 3, O A Tormenta de Espadas, do George R. R. Martin, da editora Leia. Esse livro foi publicado no ano de 2000. Então, do intervalo do A Fúria dos Reis até esse, teve uns anos ali. Então, tem bastante tempo. Mas hoje, vendo um pouco os livros do George R. R. Martin, eu entendo o porquê ele demora tanto para construir as obras dele. Porque não é fácil, não é em um ano que um escritor consegue fazer um livro desse tamanho, né? Com toda essa riqueza de detalhes que ele construiu, a narrativa dele. E entregar em tão pouco tempo. Então, baseado nisso, eu ainda acredito que o Ventos de Inverno ainda vai sair. Bem, essa é uma obra da literatura contemporânea, é um livro de fantasia para adultos, envolve muito conteúdo violento, né, muita violência, muitas cenas de sexo, envolve incesto, estupro, ou seja, tudo que um adolescente ou uma criança não é muito legal ela ver. Apesar de eu achar muito complicado para uma criança ou um adolescente pegar numa das obras do George R. R. Martin e conseguir entender, não é uma leitura tão simples assim. Quando você começa a ler o primeiro livro, é um pouco mais complicado. A partir do primeiro você consegue entender um pouco mais. Mas eu não acho que uma criança, uma pessoa que não tenha um pouco de experiência literária, consegue pegar as obras dele de primeira e entender tudo que ele quer passar. Bem, a história ela se passa num continente fictício, o continente de Westeros, né? É um continente criado pelo próprio R. R. Martin. Então no livro a gente ainda vai ter o norte, né? O Winterfell e a cidade de Winterfell, a muralha e várias outras cidades que compõem o continente de Westeros no norte do continente. Só que agora, nesse volume, a gente tem uma visão mais detalhada da muralha, coisa que não tinha nos outros livros, né? E também do que está além da muralha. Então você vai ter umas cidades ali que vão entrar na narrativa agora, além da muralha. Mas ainda você vai ter, além da muralha, você vai ter um novo... Na verdade, esse continente já tinha, mas ele está sendo um pouco mais detalhado agora a partir desse terceiro livro, que é o continente de Essos, que as terras do Mar do Verão. Então aqui você vai ter um detalhe maior do que você tinha antes. Então aqui você vai ter agora a entrada de Astapor, você vai ter a entrada da cidade de Yunkai, você vai ter a entrada de Meereen, de várias outras cidades, especialmente porque a Daenerys ela tá tomando, né, várias dessas cidades e libertando esses povos que estavam sob escravidão. Bem, aqui você vai ter uma continuação, né, de onde terminou o livro 2 do George R. R. Martin, A Fúria dos Reis. No livro 2 nós tivemos a Batalha da Água Negra, então alguns personagens estavam juntos ali naquela batalha e tal. Terminou a batalha, então continua aqui. Então agora, esses personagens eles estão voltando, né? Eles estão se recuperando de todo o transtorno, de todos os problemas que a Batalha da Água Negra causou. Então aqui agora, a gente vai ter também, do ponto principal que terminou o livro 2, que é quando os Patrulheiros da Noite eles saem de Westeros, né? Vão para além da muralha. E lá eles são atacados pelos viajantes brancos, né, ou os outros. O Jon Snow, ele é capturado pelos selvagens, né, pelos viventes do Além da Muralha. E ele se passa um transgressor dos patrulheiros, para poder convencer os selvagens que agora ele não é mais um patrulheiro da noite, que ele não é um corvo, e sim que ele quer se unir aos selvagens. E lá ele se depara com o Mance Rayder, né, o maior desertor da patrulha, e que inclusive é o rei para além da muralha. Bem, o que eu posso dizer
é que a imagem que eu fazia do Master Raider, né, do rei para lá da muralha, é muito diferente da imagem que me foi passada nesse livro. Eu tinha uma imagem de um homem estranho, cruel, cruel ele é, né? Mas a imagem de um ser medonho. E não é. A imagem que o George R. R. Martin passou desse rei para lá da muralha aqui nesse terceiro livro é uma imagem de uma pessoa normal. Inclusive, em alguns pontos eu acho que eu concordei mais com ele do que com muitos dos reis e de Westeros e também dos viajantes dos patrulheiros da noite. E nesse processo que o Jon Snow ele vai acabar se passando, né, por um selvagem, por um desertor da patrulha, ele vai se apaixonar, na verdade, por uma das principais personagens aqui que vai aparecer nesse volume, que é a Ygritte. E ele vai ficar dividido entre a sua lealdade pela Patrulha da Noite e pelo amor, pelo sentimento que ele está criando por essa personagem. Enfim, ele acaba escolhendo a Patrulha da Noite, ele trai a Ygritte, né? E o que eu achei muito interessante é que, mesmo ela não sendo uma das personagens principais, o capítulo em que ela morre, né, o capítulo em que ela é assassinada, me deixa um pouquinho triste, me deixa um pouco abalado, porque afinal de contas, ela foi a primeira mulher que o Jon Snow se envolveu, né, e transou. Também, por que não podemos dizer que é a primeira mulher que ele chegou, de uma certa forma, a amar? Apesar de não ter sentido um amor da parte dele, tal como eu idealizo o amor, mas ele tinha um sentimento muito forte por ela. Então, o capítulo em que ela morre me surpreendeu bastante. A Catelyn Stark, ela é presa após libertar o Jaime Lannister, na esperança de que assim a família Lannister acabaria devolvendo suas filhas, a Sansa Stark e a Arya Stark. Então ela encarrega a Brienne de levar, né, o Jaime Lannister até Porto Real para a casa Lannister. O que eu achei muito curioso, primeiro, é a amizade que eles foram construindo, que tinha alguns momentos ali que eram até cômicos. Especialmente quando ele chamava a Brienne de senhora, né, coisa que ela não gostava, não detestava. Só que nesse processo que eles estão indo, né, pra Porto Real, eles são capturados e o Jaime Lannister ele acaba perdendo uma das suas mãos, inclusive a mão que ele lutava com as espadas. Então isso pra ele vai ser uma questão de honra, vai ser uma perda muito grande nesse personagem. Já a Sansa Stark, ela agora ela é convidada, né, pela família Tyrell a jantar, né, pela Margaery Tyrell e pela avó dela a jantar com elas lá mesmo em Porto Real. E a relação dela com essa família vai ser muito curiosa, porque a família Tyrell vai se mostrar muito caridosa com a situação da Sansa Stark. E elas vão querer também tirar da Sansa algumas informações a respeito do Joffrey. E aí essa relação de amizade entre ela e a Margaery Tyrell chega a ser até bonito e também é o que vai fortalecer um pouco, vai animar um pouco a personagem da Sansa Stark. A situação da Sansa Stark muda completamente nesse volume do livro, né? Especialmente após a chegada da família Tyrell. É um pouco contraditório a forma como essa pessoa, né, que é a Margaery Tyrell, que deveria ser sua inimiga, pois apesar de tudo o rei Joffrey abandonou a Sansa Stark, graças a Deus, pra ficar com a Margaery Tyrell. Só que a Margaery Tyrell, ela vai se mostrar muito, ela e toda a casa, né, dela, vai se mostrar muito amiga da Sansa Stark. E isso vai fortalecer um pouco a situação da Sansa. Inclusive, a personagem da Sansa muda muito nesse volume e eu comecei a mudar um pouco a concepção que eu tinha dela a partir desse volume. Tanto que ciente, né, apesar delas não falarem, a família Tyrell percebe a situação muito complicada em que a Sansa Stark se encontra. Então uma das soluções que elas tentam encontrar para Sansa é tentar casá-la com o primo dela, né? A Margaery Tyrell, ela tenta casar a Sansa com o primo dela, o Willas Tyrell, para tentar tirar a Sansa daquele núcleo que ela tá em Porto Real na mão dos Lannister. E a Sansa ela se surpreende um pouco porque para ela quem queria casar com ela seria o Sir Loras. E ela também queria, né? Só que na verdade não era esse Tyrell que ela estava pensando que ela iria se casar. E é curioso porque esse detalhe não aparece na série exibida na HBO. Na HBO, de fato, elas querem tentar casar a Sansa com o Sir Loras e não com esse primo, o Willas Tyrell. No livro, o Sir Loras ele não pode casar com a Sansa Stark, na verdade ele não pode casar com nenhuma mulher,
por ele ter entrado exatamente na Guarda Real e feito um juramento, né? E a gente sabe quando um personagem ele escolhe entrar ou na Guarda Real ou ele escolhe entrar na Patrulha da Noite, ele não pode mais se casar. Na verdade, ele não pode nem se envolver com nenhuma outra mulher. O motivo que levou o Sr. Loras a entrar na Guarda Real é exatamente a questão da sua homossexualidade. Então, por ser homossexual, obviamente nessa época, né, nem podia se pensar em falar uma coisa dessa. Então ele acaba não assumindo pra ninguém. Só que ele escolhe a Patrulha da Noite até mesmo como uma tentativa de sair da possibilidade de um casamento. Se recusando a fugir, né, na oportunidade que ela tinha de Porto Real, a Sansa Stark ela permanece em Porto Real na esperança de que ela iria se casar e ir pro Jardim de Cima, que é a casa dos Tyrell, e ter uma vida melhor. Então ela recusa a oportunidade de ir embora. E aí é onde vai ter o problema. Por quê? A rainha Cersei Lannister, ela procura Sansa e ela obriga a Sansa a se casar com o Tyrion Lannister. E o casamento da Sansa com o Tyrion Lannister, na minha opinião, é um dos eventos mais importantes que acontecem aqui na obra, nesse volume. Porque é muito triste, especialmente a forma quando a Sansa ela recebe essa informação de que ela é obrigada a se casar com o anão, né? Que ela, tanto, na verdade, ela detesta todos os Lannisters, então para ela não tem uma diferença. Só que quando ela descobre que ela recusou, ela se dá conta que ela recusou a oportunidade de ir embora, está sendo obrigada a se casar com o Lannister, pra Sansa, assim, é sentir a dor dela nesse momento. Mas o Tyrion Lannister, ele vai mostrar novamente ser o único Lannister que vale a pena, né? Que vale o que come, vamos dizer assim. Porque ele vai, mesmo diante dessa situação, ele vai respeitar a Sansa e ele não vai obrigar ela a transar com ele, a fazer sexo com ele, pelo contrário. Ele vai respeitar o tempo dela, né? Ele vai dar a oportunidade dela seguir a vida dela e quando ela se sentir à vontade, ela ter uma relação com ele. Apesar dele estar sedento, dele estar morrendo de vontade de ter uma relação com ela. E também, apesar de todas as cobranças do pai Tyrion Lannister, do Tywin Lannister e do sobrinho e de todos ali, para que ele engravide ela. A situação da Sansa muda mais ainda logo pro final da história, quando ela consegue finalmente, né, depois de 3 livros praticamente, 2 livros e meio, permanecer refém dos Lannister, ela consegue fugir de Porto Real e ela vai para casa da tia, né, no Ninho da Águia, da tia Lysa Arryn. E ali ela vai presenciar também a morte da tia dela, caindo exatamente, sendo jogada pela Porta da Lua, o lugar onde ela matou muita gente. E agora a gente vai falar da personagem que eu mais gosto de toda a história, que é a Daenerys Targaryen. A Daenerys Targaryen, ela vai para a cidade de Astapor para comprar os Imaculados. Os Imaculados é um exército, né, que ele é treinado desde cedo a servir ao seu senhor e a executar todas as ordens do seu senhor. Então esse exército, não há uma ordem dada pelo seu senhor ao Imaculado que esse Imaculado ou todo o exército acabe não executando. E a Daenerys, ela acaba comprando esse exército, na verdade ela acaba meio que roubando esse exército. O que os mestres, né, da cidade vão pedir em troca dos Imaculados é um dragão. E nesse momento é uma das cenas que eu acho mais interessante, tanto no livro quanto na série, quando a Daenerys Targaryen ela engana os mestres. Na verdade ela engana todo mundo, né? E ela acaba conseguindo a obediência de todo o exército dos Imaculados e também faz com que o seu dragão queime todos os mestres e o exército mate também todos os mestres, e ela acaba tomando o exército e tomando também toda a cidade de Astapor e ficando com os dragões. E o que é mais curioso é porque nesse momento a Daenerys, ela tá além de tomando várias cidades, ela sai de Astapor, ela vai para Yunkai, faz a mesma coisa, depois ela vai para Meereen, e cada cidade que ela vai passando, ela vai libertando todos os escravos. E isso é muito curioso, porque ela não faz com que os escravos permaneçam escravos dela, e sim, ela dá total liberdade para eles seguirem seus caminhos ou segui-la. Inclusive, essa liberdade ela dá também aos Imaculados, mas nenhum deles deseja ficar sozinho, eles acabam seguindo a Daenerys. O Sr. Loras, ele não resiste e finalmente ele acaba beijando a Daenerys. E quando ele beija a Daenerys, ela não gosta desse beijo. Na verdade, ela gosta, mas ela não mostrou que tenha gostado muito, vamos dizer assim. E aí a gente vai ter um dos momentos que eu achei muito curioso, porque ela não gosta, mas ao mesmo tempo ela gosta desse beijo. Ela se sente um pouco balançada ali.
E outro fato muito curioso que eu achei é um momento que a Daenerys ela acaba se envolvendo sexualmente com uma das suas, não servas, mas uma das suas leais ali. Então, isso realmente me surpreendeu. Essa cena, obviamente, ela não passou na série, ela só passou no livro, mas é um fato muito curioso que aconteceu com a Daenerys. Como a gente já sabe, há uma profecia, né, que diz que a Daenerys ela terá 3 traições. Ela terá 3 traições, uma por sangue, uma por ouro e uma por amor. E ao longo desse volume a gente vai descobrir que a Daenerys, que o Sir Loras é uma dessas traições, né, é a traição do amor. E o que acontece com ele depois dessa traição, eu confesso que é um pouquinho chato, porque apesar dele ter traído a Daenerys, a gente sabe que ele gosta muito dela, que ele sente muito amor por ela, que foi uma casualidade ali. Então o que acontece com ele depois realmente entristece um pouquinho, sabendo quem ele é de fato. Então ela chega em Meereen, e em Meereen ela acaba... Foi até um pouco frustrante isso, porque pra mim ela ia chegar em Meereen e ir embora, né? Já ia direto pra Westeros, mas eu já fiquei sabendo que não vai ser muito assim, que ela vai demorar muito até ir pra Westeros. E aí ela acaba decidindo que em Meereen seria diferente. Em Meereen ela não ia simplesmente chegar, tomar a cidade, libertar os escravos e ir embora. Ela decidiu que em Meereen ela ia ficar para pro povo dela se recompor, né? Pros Imaculados também se recompor e também para aguardar o crescimento dos seus dragões. Então agora provavelmente ela vai ficar um bom tempo reinando ali em Meereen até decidir de fato ir embora para Westeros e conquistar o trono novamente. Bem, o Robb Stark ele comete uma das piores burradas que ele podia ter cometido quando ele decide se casar com a Jaime. Havia sido feito um acordo, né, entre a Catelyn Stark no livro anterior e o Walder Frey de que ele ajudaria o Robb Stark, deixaria, né, todos eles passarem e tal, mas com seu exército, enfim. Só que ele teria que se casar no final de tudo isso com uma das filhas do Frey. Eles aceitam e o Robb Stark, nesse meio tempo, ele conhece a Jaime e ele acaba se casando com ela. E isso vai destruir a sua estratégia de batalha, porque o que vai acontecer depois, o que vai vir agora é o Casamento Vermelho. E o Casamento Vermelho é uma das cenas mais terríveis que a gente pode ver. Eu acho que foi um dos piores eventos, eu não sei como que vai ser daqui pra frente com os próximos 2 livros, mas eu acho que foi um dos eventos assim, mais tristes e surpreendentes que o George Martin ele conseguiu trazer nesse volume da sua saga. O Walder Frey ele finge que perdoou isso e se, né, o Edmure Tully ele se casasse com uma de suas filhas no lugar do sobrinho, então eles vão pra lá e eles fazem uma festa de casamento e tal. O Walder Frey ele finge que perdoou essa traição, só que no final do casamento ele acaba matando todo mundo. Então ele vai, menos o Edmure Tully, mas ele acaba matando a Catelyn Stark, ele acaba matando o Robb Stark, o lobo do Robb Stark, ele mata todo mundo. Então assim, a família Stark, ela realmente acabou. Agora um fato curioso, alerta de spoiler, passa para daqui os próximos 1 minuto, caso você não queira tomar esse spoiler. No final do livro, há uma cena em que fala que a Catelyn Stark, ela não morreu. Então ela revive, né, no final do livro. Então eu não sei como que vai ser esse retorno dela, sendo que todo mundo acreditava que ela estava morta, tanto no livro, nos próximos livros, quanto na série. E se casar nas Crônicas de Gelo e Fogo, especialmente nesse 3º volume, parece que não está sendo uma boa ideia. Porque todo casamento que ocorre aqui parece que está acabando em tragédia. Um dos próximos casamentos que tem, que também vai acabar em tragédia, é o casamento do Robert Baratheon, né, do rei Robert Baratheon. Ele é morto nesse casamento, ele é assassinado. É lógico que a gente esperava isso, né? Eu acho que todo leitor das Crônicas de Gelo e Fogo esperava o momento que esse personagem saísse da narrativa, que ele morresse, enfim. Mas o problema disso é que a morte do Robert Baratheon vai acabar meio que levando o Tyrion Lannister junto. Porque todo mundo vai acabar acreditando que foi o Tyrion que assassinou o sobrinho. Enquanto o Tyrion Lannister ele é julgado, uma coisa que eu achei muito curiosa aqui e triste ao mesmo tempo, é que no momento do julgamento, uma das personagens que vai testemunhar contra ele vai ser a Shai. Gente, eu acreditei esse tempo todo que a Shai ela realmente gostava dele, que ela realmente amava ele. E quando a gente vê que ela se vendeu ali e que na verdade acho que nunca houve amor de fato da parte dela, é uma coisa que me surpreende muito. Mas no final, né, do livro, enfim, o Jaime Lannister, ele acaba salvando também o irmão, ele faz com que o irmão consiga fugir,
de Porto Real. E antes desse término, dele fugir, antes disso, ele acaba matando tanto a Shai quanto ele mata o Tywin Lannister, ele mata o próprio pai. E tá aí outra morte que eu não vou mentir que eu gostei também. O único casamento aqui que eu acho que não. O único casamento aqui que não terminou em sangue foi o casamento da Lysa Arryn. E eu confesso que eu dei muita risada com esse casamento. Enfim, é só de lembrar da cena, assim, tanto no... Eu acho que no livro muito mais do que na série. Eu dei muita risada com o casamento da Lysa Arryn. Porque os demais foi sangue total. Fato muito curioso também que ocorre nesse terceiro volume, que a gente esperava, é descobrir quem de fato matou o Jon Arryn. Eu não vou falar pra vocês quem matou o Jon Arryn, mas essa descoberta é algo que todos nós havíamos esperado, estamos tentando, né, descobrir desde a primeira leitura, e nesse terceiro volume a gente vai descobrir pelas falas da Lysa Arryn. Eu não vou dizer pra vocês aqui, pra vocês não tomarem um baita de um spoiler, e também, caso você não queira saber, não vá lá no meu blog ler a resenha escrita, mas se você estiver lendo esse livro agora, eu te falo, você vai se surpreender. O fanatismo, né, da Melisandre agora pelo Deus Vermelho chega a ser muito pior, e ela consegue embutir na cabeça do Stannis Baratheon que ele deve queimar um sobrinho bastardo para despertar o dragão. Então, a forma como essa religião é conduzida ali em Pedra do Dragão e tal, chega a ser um pouco assustador, assim, porque... E ao mesmo tempo a gente pode fazer umas semelhanças com a nossa realidade, com algumas religiões que tem por aí. A forma como a religião ela vai dominando a mente da pessoa, né, do seu fiel, do seu adepto, e o quanto muitas vezes, baseado nessa religião, a gente pode prejudicar a vida dos outros, o quanto essa religião pode nos limitar, e isso acontece muito nessa religião do Deus Vermelho aqui. Então, chega a ser um pouco assustador as passagens da Melisandre, apesar de eu achar dela uma personagem muito curiosa e misteriosa. No final, a gente tem então o rei Stannis Baratheon, ele salvando a Patrulha da Noite, né, do ataque. Ele salva a muralha e ele muda completamente a condição do Jon Snow. Então o Jon Snow agora ele vai se tornar provavelmente o rei, né, sei lá, de Winterfell. Então ele vai deixar de ser um bastardo, tanto que eu vi tem uma parte aqui que ele fala que ele vai deixar de se chamar Jon Snow e vai se chamar agora Jon Stark. E a ânsia do rei Stannis, ela chega tanto nesse volume, logo no final, que ele decide então fazer um acordo, né, com os selvagens e até mesmo com os gigantes, desde que eles o aceitem como seu rei e também aceitem o seu Deus como único. Então, caso selvagens... A gente vai ver agora no próximo volume como isso vai se suceder. Mas caso selvagens aceitem isso, eles agora vão ter acesso livre para Westeros. Bem, o Tyrion Lannister Agora vamos lá, a minha opinião sobre alguns pontos aqui. O Tyrion Lannister, a gente sabe que ele tenta muito mostrar que ele para a família, especialmente para o pai, que ele é competente e tal. Só que o Tywin Lannister ele vai mostrar, ele já vem mostrando isso, mas vai mostrar ainda mais esse livro, o quanto não tem como o Tyrion mudar a realidade dele. Que essa triste realidade dele se instalou desde o dia que ele nasceu como um anão e ele acabou matando... Ele não matou a sua mãe no parto, mas pelo que os Lannister acreditam e reproduzem isso, foi ele que acabou matando a mãe no parto quando ele era criança. Então tem uma passagem aqui na página 55 que eu achei muito curioso, que eu vou dar uma lida aqui com vocês. Que o Tywin Lannister, ele tá num diálogo ali com o Tyrion e ele fala assim... você que matou sua mãe para vir ao mundo é uma criaturinha mal feita, tortuosa, desobediente e desprezível. Uma criaturinha cheia de inveja, luxúria e baixa astúcia. As leis dos homens dão-lhe o direito de usar o meu nome e ostentar as minhas cores, visto que não posso provar que não é o meu filho. A fim de me ensinar humildade, os deuses condenaram-me a vê-lo bambolear por aí, usando esse orgulhoso leão que era o símbolo do meu pai, e do pai dele antes disso. Mas nem os deuses, nem os homens me obrigarão algum dia a deixar que transforme Rochedo Casterly em seu bordel. Então, assim, há várias passagens aqui que chega a doer um pouco a ouvir as coisas que o Tywin Lannister acaba falando pro filho. Ele, por conta disso e por tudo que vem acontecendo em toda a história, né, desde o primeiro livro, eu falo que eu não fiquei triste com o que aconteceu com ele no final. A Sansa Stark, ela amadurece muito nesse terceiro volume e... ela mesma fala que esse amadurecimento é por conta da decapitação do pai dela. Então, aquela personagem chata, mimada, fútil, aos poucos ela tem ficado para trás e dado lugar a uma moça mais madura e mais consciente da sua própria realidade. Outro aspecto que eu achei muito curioso também
é o processo de treinamento dos Imaculados lá em Astapor. Tem uma passagem aqui que fala, né, acho que um dos mestres está contando para Daenerys como que é feito o processo de obediência dos Imaculados, né, como que eles se tornam tão obedientes assim. Então ele vai contar como que é. Então ele vai falar assim na página 245. Para conquistar seu capacete de espigão, o Imaculado deve ir aos mercados de escravos com um marco de prata, encontrar um recém-nascido qualquer e matá-lo diante dos olhos da mãe. Dessa maneira, certificamos-nos de que não resta nele qualquer fraqueza. Damos um cachorro a cada garoto no dia em que é cortado. Ao fim do primeiro ano, ele deve estrangulá-lo. Todos os que não conseguem fazer isso são mortos e dados de comer aos cães sobreviventes. Achamos que isso serve como uma boa e forte lição. Gente, essa parte eu fiquei assim, uau. Meu, tipo, você fica assim sem palavras quando você lê essa parte, sabe? É realmente chocante. E o pior de tudo ainda é uma parte, né, que os patrulheiros da noite estão além da muralha e eles acabam queimando um dos seus colegas mortos ali, e o Samuel Tarly acaba sentindo o cheiro do colega queimado naquele ritual e ele acaba sentindo fome. Essa parte a gente encontra ela na página 347. Tá escrito assim, ó. Mas o pior era o cheiro. Se tivesse sido um cheiro ruim e desagradável, podia ter suportado. Mas o irmão que ardia cheirava tanto a porco assado que ficou com água na boca. E isso era tão horrível que, assim que o pássaro terminou, Sam correu para trás do edifício para vomitar na vala. Então, é realmente chocante, sabe? Bem, gente, é isso. Tem muitas outras coisas que eu queria falar, só que senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, se você quiser ver mais as minhas opiniões, vai lá na resenha escrita no canal, tá? No blog. Vai no final, caso você não queira tomar muito spoiler, vai só no final, tem uma parte lá que é minha opinião, e aí vai ter outras opiniões minhas a respeito da obra. Mais uma vez, né, essa foi uma das leituras, uma das melhores leituras que eu fiz aqui no ano. Caso você não tenha lido, comece a ler as Crônicas de Gelo e Fogo, depois volte nesse vídeo e acaba compartilhando comigo o seu pensamento aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, me siga também nas redes sociais, que aí você sempre fica por dentro de tudo que eu postar, tá bom? E é isso, gente. Compartilha esse vídeo. Aqui embaixo tem um link. Você comprando por esse link, você ajuda o canal. É isso. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.